Olá, meu povo, vamos ler a palavra de Deus no livro do Evangelho de João, no capítulo 4. Vamos estar falando hoje da mulher de Samaria. Diz assim o texto do Evangelho, capítulo 4. Era-lhe, no versículo 4, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sica, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Louvado seja Deus. Amado, essa mulher samaritana, ela vai pegar água naquela fonte. Era um costume daquelas mulheres. E Jesus, ele sabia desse trajeto, que Deus, ele conhece. O salmista fala que Deus, ele conhece o levantar, ele conhece o deitar, ele conhece o exterior e ele conhece o interior. Então Deus, ele sabia que naquela hora aquela mulher ia pegar água. E Jesus disse que não veio destruir as leis, mas ele veio cumprir as leis do meu Pai que está no céu. Então havia aquela barreira entre os judeus e os samaritanos, porque eles não se comunicavam. Ou seja, eles receberam o ensinamento de não se comunicarem. E aquela mulher, quando ela vai pegar a água, que Jesus, ele fala acerca do trajeto daquela mulher, que ele começa a esclarecer a mente dela, ela começa a entender que ali estava aquele que os profetas anunciaram. Jesus, ele fala assim, naquela hora sexta, no versículo 6, no finalzinho do versículo: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Aquela mulher, ela falou para Jesus assim: Jesus, como sendo tu judeu, ela conhecia o judeu. Sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Os samaritanos não se comunicam com os judeus. Mas Jesus, ele tinha um ato para poder dar salvação àquela mulher, para entender, aquela mulher entender que ele veio trazer a diferença. E aquela mulher começou a entender o significado de Jesus estar ali, quando Jesus fala: se tu soubesses o dom de Deus, tu pedirias água e você ia beber uma água em que salta para a vida eterna. Aquela mulher era materialista. Se você lê o capítulo comigo aí no versículo, você vai ver que aquela mulher era materialista. Ela olha para Jesus: como é que o senhor vai tirar água se o senhor não tem corda e o poço é muito fundo? Muitas pessoas deixam de se aproximar de Cristo através das dúvidas. Mas quando nós colocamos em nosso coração o desejo de esclarecer a mente da população, do povo, eles então, passando a entender o significado de Jesus, eles vão reconhecer e vai entregar a vida deles para Jesus. Esse é o meu objetivo aqui no canal Anjo do Rei, é anunciar a palavra de salvação, é anunciar que Jesus, ele veio para trazer vida e vida com abundância. Quando Jesus começa a falar acerca daquela mulher samaritana, quando ele começa a esclarecer a vida dela, se você ler comigo o capítulo 4 do Evangelho de João, você vai entender que aquela mulher, ela passa a entender. Eu não vou falar os versículos para o vídeo não ficar grande, mas você possa entender, que ela possa entender em que Jesus é aquele que os profetas anunciaram. Quando Jesus começa a contar a história da vida daquela mulher,
ela chega na cidade de Samaria e ela passa a ser uma grande missionária. Ela fala: olha, eu encontrei aquele que os profetas anunciaram. Então, amado, você possa receber essa palavra no seu coração, que essa palavra possa crescer na sua mente, no seu coração, e você possa reconhecer que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz Jesus. A Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Que você possa adquirir e receber essa palavra no teu coração e ser abençoado ou abençoado, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.